Hoje em dia, eu indico para quem está começando olhar os leilões da Caixa. Ela leva imóveis a leilões igual a todos os outros bancos e quase somando todos os judiciais ainda. Então, o mercado é muito maior e depois vai expandindo as buscas. Hoje, a gente vai num agregador de leilão, você busca a cidade e aí vai aparecer todos os imóveis que tem disponíveis naquela cidade ali, seja na Caixa, judiciais ou até os principais leiloeiros do Brasil. A média hoje para você arrematar um imóvel, você precisa disputar em torno de uns 6 imóveis para você arrematar um. Eu foco nas regiões que eu tenho mais interesse. Se por acaso eu não achar, eu vou expandindo a busca. Hoje no mercado tradicional, você consegue ali alugar o seu imóvel por 0,4%, 0,5%, 0,6% ao mês do valor que você pagou na compra, né? Do valor investido. E no leilão, como você compra mais barato, a sua rentabilidade aumenta. Você pode começar com imóveis de baixo padrão e depois um alto padrão, daqui a pouco você conseguir lucrar até em uma operação R$1 milhão, dependendo do imóvel, né? Teoricamente não era para conseguir, mas às vezes a gente consegue comprar pagando menos da metade do preço. Fala em leilão, é uma compra de um valor considerável. Precisa ser rico para investir em leilões de imóveis? Ainda hoje, um dos maiores sonhos do brasileiro é ter a casa própria. E é uma dificuldade. Por isso que a gente tem que ter estratégias. Mas, por exemplo, o leilão da Caixa, quando o imóvel aceita financiamento, a Caixa exige apenas 5% de entrada. Com 5% de entrada, eu paguei R$3.600. Paguei R$73 mil no imóvel, que depois eu vendi por R$140. Tem que saber analisar ali os dados, como vão ser tratadas eventuais dívidas que possa ter o imóvel. As principais dívidas hoje são as dívidas que o imóvel leva junto. Se mudou o proprietário, aquela dívida vai passar a ser do novo proprietário. O mercado hoje está muito mais conhecido que era atrás, mas também a quantidade de imóveis que está indo a leilão anualmente aumentou muito. Ainda assim, está entrando mais imóveis disponíveis do que pessoas qualificadas ou pessoas tentando arrematar imóveis nos leilões. Então, a concorrência existe, mas é mais qualificada. Fala pessoal, Everton Teixeira aqui, bem-vindo ao meu podcast. Nesse podcast eu trago pessoas que têm destaque nas suas áreas e acabam trazendo um impacto positivo na economia e na sociedade de uma forma geral. Hoje estou aqui com um especialista em leilões, Juliano Alves. Juliano, muito obrigado por ter atendido o convite de estar aqui e espero que a gente tenha um papo bem legal aí, esclareça bastante dúvidas aí do pessoal que gosta de leilão de imóveis. Obrigado, Everton. E é um grande prazer estar aqui com o Everton, que é meu aluno, inclusive. Então a gente vai trocar um papo legal aqui sobre leilões de imóveis, para a galera conhecer um pouco mais desse assunto que o mercado imobiliário está muito em alta aí no Brasil já há alguns anos, né? Uhum. Legal. E assim, eu queria saber primeiramente, assim, como que você descobriu esse mercado de leilão de imóveis? Na verdade, um pouco da sua história, né? Até chegar à sua atividade atual, que são os leilões. Bom, eu comecei, na realidade foi um pouco engraçado, porque eu fiz uma arrematação há muitos anos atrás, só que eu nem entendia muito bem como funcionava. Depois, mais alguns anos depois, que eu já estava trabalhando no banco, era bancário, Uhum. e aí eu fui visitar um cliente que tinha uma empresa naquela época ainda é muito alta, hoje está bem menos essa questão de material de escritório, papel, papelaria, tinta. Uhum. E ele me comentou, conversando com ele, com a esposa dele, eu atendia, era clientes pessoa jurídica, né? Então eu atuava no banco como gerente de carteira PJ. E aí comecei a conversar com os empresários e nesse dia aí o empresário me falou que tinha vendido um imóvel lá na praia da cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. É uma das praias mais famosas ali do Rio Grande do Sul. Entre Torres ali também e Tramandaí, são as mais famosas. Aí ele me disse que ele tinha comprado em planta esse imóvel, e então ele comprava em planta ali na praia naquele momento, e depois vendia, colocava piso, uma mobília e vendia, botava um valor acima. E eu fiquei com isso na cabeça, interessante, né? E aí ele me falou assim, não, tanto que o lucro que a gente teve anual aqui na nossa operação na empresa foi o mesmo que eu lucrei na compra e venda desse apartamento aí que eu vendi lá em Capão da Canoa. Uhum. Pô, mas então tu trabalhou o ano todo aqui na tua empresa e conseguiu lucrar a mesma coisa lá nessa operação. Claro que ele esperou, né? Era uma outra sistemática, ainda não era leilão em si, Uhum. mas era
Ele comprou, reformou, comprou em planta, ajustou o imóvel e vendeu. Ok, daí mas eu fiquei com isso na cabeça. Pensei, pô, tu vê, né? A gente trabalha a semana toda ali. Mesmo que eu era concursado na época, ainda assim é um salário meio que padrão, né? Então a gente tinha aquela escadinha de crescimento. E eu já estava pensando em algumas formas de poder ganhar mais, mesmo trabalhando ali no Banrisul, que era o banco que eu trabalhava. Uhum. E aí isso me despertou um interesse sobre o mercado imobiliário. E aí quando tu começa a pesquisar sobre o mercado imobiliário, surge várias vertentes. Hoje qualquer coisa que tu pesquisa, sabe, que é o mercado digital, vai aparecer um leque de opções muito grande. Uhum. E aí então comecei a pesquisar sobre o mercado mercado imobiliário. E aí apareceu para mim nessas buscas leilões de imóveis. Uhum. Daí estava muito no começo ainda. Isso que ano mais ou menos? Isso deve ter sido lá por 2008. Ah, nossa. 2008. Aham. O primeiro imóvel que eu comprei foi em 2006. Caramba. Só que eu comprei no leilão da Caixa, Uhum. mas eu não entendia muito bem ainda como funcionava. Foi meio que pelo um profissional que acabou me atendendo lá e aí me indicou o imóvel, eu aceitei, mas não entendia nada, né? Nem questão de análise ainda de valor de mercado, esse tipo de coisa. Aí depois, sim, 2 anos já atuando no banco que voltou essa carga. Uhum. E aí inclusive, que eu comecei a pesquisar o mercado de leilões, que apareceu ali na internet, e aí eu vi que eu tinha arrematado na Caixa, que era uma arrematação, uma compra direta, né? Uma Uhum. venda direta, que chama ali da Caixa, uma das modalidades, quando o primeiro que dá a proposta leva. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Foi indicado, eu levei e depois tive um assessoramento. Daí, só que nessas pesquisas, em seguida, o banco lançou um edital de venda dos seus imóveis. E aí eu já tinha começado a estudar um pouquinho sobre os leilões. Não, vou dar uma olhada aqui, o que tem de imóveis no banco. E comecei a aprofundar os estudos. Inclusive, a minha primeira arrematação, uma das primeiras arrematações foi no próprio Banrisul, que na época os funcionários poderiam arrematar do banco, desde que não estivesse trabalhando diretamente na área patrimonial, que fazia a gestão dos leilões, para não dar interesse de conflito de interesse, né? Uhum. Então assim começou, daí comecei a estudar sobre o mercado e comecei a arrematar e não parei mais. Aí fiquei muitos anos ainda trabalhando no banco e fazendo arrematações. Daí depois chegou um momento que eu vi que não fazia mais sentido para mim eu estar desprendendo todo esse tempo ali do banco, se eu já estava lucrando mais anualmente nos meus negócios de leilões do que o salário que eu recebia do banco. E aí, alguns anos já, agora só no mercado de leilões 100%. Uhum. Você falou Banrisul, litoral do Rio Grande do Sul, você é de lá? Eu sou natural de Porto Alegre, Uhum. então eu comecei no banco ali, essa carreira dos leilões já estava no banco, até trabalhei em algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, pelo próprio banco mesmo, para questão de ascensão de cargo. E aí depois, mas sempre morei ali Rio Grande do Sul, algumas cidades do interior, depois voltei para Porto Alegre e aí depois saí do banco e vim morar em Balneário Camboriú. Isso foi em 2021, ali no último trimestre de 2021 vim para Balneário Camboriú e agora minha base virou aqui. Só tem gaúcho aqui em Balneário. Tem bastante, né? Inclusive, eu tenho bastante amigo lá no Rio Grande do Sul e mês que vem um amigo meu aqui gravar, lá do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Legal. Uhum. E como que é assim, como que você chegou assim, é claro, foi fazendo em paralelo, né, com o seu trabalho, né, as arrematações. E como foi assim a decisão de trabalhar só com isso, de fazer só isso assim? Deu aquele frio na barriga ou você já tinha segurança já na sua capacidade de arrematar e de lucrar com isso? Uhum. Olha, chegou um momento assim que o lucro anual nos leilões, um pouquinho antes disso, eu comecei a fazer as arrematações e aí, claro, fui ganhando experiência. Na época até o mercado ele era um pouco menos difundido, então não tinha o mercado de infoprodutos para treinamentos online, ainda era um pouco restrito, não tinha boas opções na época que eu comecei.
Então a gente foi aprendendo muito ali de estudar mesmo, pegar edital, documentos sobre o mercado e ir aprendendo. Então comecei devagar, fiz uma arrematação, fiz duas. Eu acho que o primeiro ano fiz umas 2 arrematações, vendi, depois já fui acelerando, né? E esse dinheiro das compras e vendas eu fui reinvestindo sempre, fui guardando, porque eu vivia com o meu salário do banco. Então, devagarinho, eu comecei a deixar um dos meus imóveis, paguei barato, deixei para locação, daí a gente consegue um percentual sobre o capital investido muito maior. Hoje, no mercado tradicional, você consegue ali alugar o seu imóvel por 0,4, 0,5, quando for muito bom, 0,6% ao mês do valor que você pagou na compra, né? Do valor investido. E no leilão, como você compra mais barato, a sua rentabilidade aumenta. Então hoje eu consigo buscar em torno... Comecei a buscar sempre assim, o mínimo que eu tenho que conseguir no imóvel em locação é 1% ao mês. Então tem imóveis que eu já tenho até 2%, os últimos, que daí a gente vai cada vez afinando mais, compra um imóvel que é região interessante para locação, e aí compra barato, né, nos leilões. Fui deixando alguns imóveis para locação, então já comecei a ter mais uma fonte de renda, mais passiva, né, que é a renda dos aluguéis. E aí chegou esse momento que eu já tinha algumas dezenas de arrematações ali, resolvi já com uma renda mais fixa na questão passiva, e pensei assim, pô, se eu já tenho esse resultado, ainda desprendendo ali 8, 9 horas por dia, segunda a sexta-feira no banco para trabalhar, e a gente tinha que entregar o resultado também lá, imagina se eu tivesse só essas horas para mim me dedicar 100% nessa atividade de leilões, e até então eu não dava treinamento também, então era full time. Aí justamente tirei o Cresci. Tem lugares do Brasil que fala Cresce, daí eu sei, lá no sul a gente falava Cresci, mas em outros lugares fala Cresce. O Cresce. E aí tirei para justamente agora, como eu ia estar na minha atividade, também trabalhar em vendas dos meus próprios imóveis e também de parceiros assim de negócio, daqui a pouco vender também. Então chegou aquele momento que eu já tinha passado muito que eu lucrava, que eu ganhava no banco, o salário anual, e aí junto com a minha esposa, que tinha muita vontade de vir para a praia, para morar em beira de praia, a gente sempre gostou, as férias, quase todas as férias é para ir para alguma praia do Brasil. E aí, então, a gente resolveu vir morar em Balneário e eu queria fazer essa passagem aí. E aí é isso, hoje tem alguns imóveis que estão na minha carteira de locação, que me dá essa renda base, e continuo sempre comprando e vendendo, além da atividade do treinamento agora online que eu tenho sobre essa área também. E, assim, quais são as principais modalidades de compra por meio de leilão? Olha, nos leilões, a gente tem os leilões imobiliários que eu sou especialista. Tem leilões de veículos também, leilões de mobília, de itens, né? Bens. Só que eu sou especialista em leilões de imóveis. Já até conheci por cima o mercado de leilões de veículos, mas tem algumas questões que eu preferi focar realmente nos leilões de imóveis, além de que eu acho que ele é mais escalável, assim. Você pode começar com imóveis de baixo padrão e depois, num alto padrão, daqui a pouco você conseguir lucrar até em uma operação R$1 milhão, dependendo do imóvel, né? Claro que isso vai depender do capital que você investe. Mas as principais... então, a gente tem hoje leilões de bancos, os principais agentes aí, ou instituições que levam imóveis a leilões de bancos. A Caixa é o maior de todos, que é o banco que mais financia imóveis. Consequentemente, um percentual desses financiamentos, eles ficam inadimplentes por diversos motivos, e aí o banco tem que fazer o leilão para girar esses imóveis, né? O negócio de bancos não é ficar com imóveis na carteira. E também os leilões da esfera judicial, que também tem muitos leilões, daí principalmente por execuções de dívidas, né? Dívidas de condomínio, tem muitos, e dívidas diversas também. Então, as principais modalidades são dentro dos leilões de bancos e os leilões judiciais. Aí a Caixa tem as suas modalidades, o Bradesco, por exemplo, tem uma forma um pouquinho diferente, tem uma regra, uma lei, né, que rege os leilões,
mas igual, dentro dessas possibilidades, cada um tem um formato ali. A Justiça faz num formato mais tradicional, a Caixa já tem mais modalidades ali, tem banco que tem menos modalidades, não são tantas assim, que eles costumam fazer, mas é meio parecido no geral, assim. Os de bancos é tudo bem parecido, da Justiça muda um pouquinho, mas também tem muita similaridade entre eles totais, assim. Uhum. E qual dos dois que é mais vantajoso, assim, ou depende? Depende muito. Na verdade, o mais vantajoso, o melhor leilão é o imóvel sair pelo maior desconto possível. Então, dependente da modalidade, normalmente quem inicia nos leilões da Caixa, porque como a Caixa é o banco que mais leva imóveis a leilões, tem a maior quantidade, e esse já é um assunto um pouco mais difundido aí com o pessoal. Então, normalmente se começa nos leilões da Caixa, e depois os leilões da Justiça, eles têm, muitas vezes, eles têm grandes descontos e um pouco menos de concorrência, justamente porque a galera que começa quer começar na Caixa. Mas aí sim, tem as facilidades de compra, é um pouco mais restrito nos leilões judiciais. Você faz à vista ou pode parcelar ali em algumas situações, mas em menor prazo do que um financiamento lá da Caixa, que muitas vezes você consegue dar só 5% de entrada. Então, o pessoal começa ali nos leilões da Caixa normalmente, né? Uhum. E como você disse, né, há pouco tempo atrás, assim, não se ouvia falar muito de leilão, não tinha treinamentos, assim, não tinha muita informação, a pessoa tinha que caçar, buscar ali. Isso, assim, essa difusão que tem hoje não fez aumentar a concorrência, assim, por exemplo, na hora de dar lance, às vezes chega o pessoal tem uma noção um pouco básica e vai lá, se arrisca, entrar no leilão. A concorrência aumentou muito na hora de arrematar, assim? Olha, o mercado hoje está muito mais conhecido que era atrás, mas também a quantidade de imóveis que está indo a leilão anualmente aumentou muito. Então, tem alguns dados ali que no ano passado, se eu não me recordo, foi em percentuais, para não falar em número, em torno de 30% a mais de imóveis que foram a leilão do que no ano anterior. E novas pessoas que estão conhecendo o mercado entraram em menor número do que a quantidade de imóveis que foram para leilão. E o mercado é muito grande, né? Então, o ano passado tem um dado ali de uma agregadora de leilões que quase chegou a 200 bilhões em imóveis o ano passado. Então é muita coisa, sabe? É muita coisa mesmo que vai a leilão. E o pessoal mais qualificado acaba os lances sendo. Quanto mais qualificado tu tá, tu sabe a hora que tu tem que parar, a hora que tu pode. Chegou no teu limite no lance. E aí acaba as pessoas mais qualificadas não subindo tanto os lances. Então eu tenho observado isso, que a galera hoje tem conseguido definir mais um lance máximo melhor e conseguir parar antes. Então, eu, particularmente, e os meus alunos ali, a gente, quando começa a buscar ali 2 meses é o máximo que demora para conseguir buscar um imóvel com uma boa previsão de rentabilidade, né? Então, como eu disse, ainda assim está entrando mais imóveis disponíveis do que pessoas qualificadas ou pessoas tentando arrematar imóveis nos leilões. Então, a concorrência existe, mas é mais qualificado. Não vejo como aumentou muito, não. Uhum. E você acha que é mais interessante para uma pessoa que quer começar a arrematar para ter assim, lucro, viver como investidor mesmo? É importante focar numa modalidade de leilões ou conhecer todas e também alguma localidade, assim, ou não faz diferença? Olha, hoje em dia eu indico, apesar que eu já falei que a galera costuma ir, eu também indico para quem está começando olhar os leilões da Caixa, tá? Porque ainda a Caixa, ela mais ou menos, ela leva imóveis a leilões igual a todos os outros bancos e quase somando todos os judiciais ainda. Então, o mercado é muito maior da Caixa, tá? E aí a galera que vai começar no mercado começa buscando imóveis ali, conhece bem como funciona os leilões da Caixa
e depois vai expandindo as buscas. Hoje eu começo buscando a gente já tem recursos mais avançados para buscar imóveis, então a gente vai num agregador de leilão lá que a gente tem, lista toda uma cidade que a gente tem interesse, né? Então você busca a cidade ali, cidades ao redor, e aí vai aparecer todos os imóveis que tem disponíveis naquela cidade ali, seja na Caixa, judiciais ou até os principais leiloeiros do Brasil. Então a gente filtra ali e aí vai fazendo a avaliação, até ver qual os imóveis que lhe atende, faz depois uma análise de documentação mais profunda e disputa os imóveis. Normalmente, quando eu estou na fase de captação dos imóveis que eu mesmo quero arrematar, eu começo a fazer essa pesquisa ali, fico uma semana, 15 dias olhando as melhores opções, faço aquela filtro inicial, e aí depois, dentro daqueles ali, eu realmente analiso qual que eu vou disputar e os lances máximos de cada um. Uhum. E aí vou disputando. A média hoje para você arrematar um imóvel, a média minha e que eu vejo que os alunos que fazem mais ou menos esse modo operante, você precisa disputar em torno de uns seis imóveis para você arrematar um. Tá? Então, começando os leilões da Caixa, a gente olha ali, a maioria dos imóveis ainda vai ser da Caixa, que vai aparecer naquele agregador. A gente faz o filtro ali, eu sempre seleciono umas 10 opções para mim disputar dentro do mês, quando eu estou na fase. Claro que muitas vezes não tem tantos assim nas regiões de interesse teu. Até pegando o link, que era uma das perguntas ali dentro, se vale buscar numa região ou abrir muito leque. Eu sempre tenho as minhas regiões de interesse. Então, como o mercado é muito grande, é do Brasil todo, eu foco nas regiões que eu tenho mais interesse. Se por acaso eu não achar, eu vou expandindo a busca. Vou um pouquinho uma cidade um pouco mais distante. Hoje eu busco muito o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo também. Assim, é os que eu mais busco, né? Então, só que eu acabo, dentro dessas possibilidades de lugares, eu sempre acabo achando vários imóveis interessantes para mim disputar. E aí é meio estatística. Se a cada 6 disputas eu arremato um, então, na lógica, se eu disputar ali 6, 10 imóveis dentro do mesmo mês, todo mês que eu costumo buscar as opções, eu acabo arrematando o imóvel. Uhum. Então, é isso. Já expandindo essa sua dúvida aí, que é onde seria melhor, começa procurando os leilões da Caixa e depois vai expandindo. Leilões judiciais tem muita coisa boa, tá? Às vezes é uma área que, para te interpretar ali os dados, é um pouquinho mais complexo inicialmente, né? Para a galera que está começando, parece isso, eu vejo que é uma dificuldade até dos meus alunos. Mas por isso mesmo que tem uma barreira que não aceita financiamento, parcelamento em alguns casos é bem menor. Normalmente, quando aceita o parcelamento é 25% de entrada e só até 30 vezes. Mas ali acaba ter menos concorrência. Então, se você tem capital para comprar à vista ou para aportar uma parcela mais alta, vale muito a pena buscar nos leilões judiciais. Consegue, às vezes, comprar. Teoricamente não era para conseguir, mas às vezes a gente consegue comprar abaixo de 5, pagando menos da metade do preço, né? Uhum. Porque as avaliações ali dos imóveis, muitas vezes, na regra é que dá para vender até no segundo leilão, primeiro leilão valor de mercado, segundo leilão no mínimo 50% do valor de avaliação. Mas às vezes a avaliação ali que foi feita, ela já está defasada. Então, vamos supor, a avaliação está 200 mil no imóvel, no leilão está 100 mil, para a segunda praça, é 50% do valor. Só que o valor de mercado daquele imóvel já está uns 230, 240 mil. Você acaba pagando menos da metade quando você não tem concorrência ou baixa concorrência. Então é isso. A grosso modo falando, começa nas caixas e vai expandindo. Uhum. E o pessoal às vezes fala em leilão, é uma compra de um valor considerável, né? Se tratando de imóveis assim. Precisa ser rico para investir em leilões de imóveis assim ou qualquer pessoa pode investir? Não, os leilões de imóveis eles são bem democráticos. Quem está de fora e está iniciando a aprender no mercado de leilões, muitas vezes pode achar assim que, para comprar um imóvel, né? Ainda hoje, um dos maiores sonhos do brasileiro é ter a casa própria, né? E é uma dificuldade, né, das pessoas no geral.
Mas por isso que a gente tem que ter estratégias. Mas, por exemplo, o leilão da Caixa, que é uma barreira, uma entrada ali mais comum, quando o imóvel aceita financiamento, a Caixa exige apenas 5% de entrada. Então, eu costumo mostrei muito ali dentro do treinamento PML, que eu comprei imóveis justamente para mostrar para a galera com 5% de entrada, eu paguei R$3.600. Paguei 73 mil no imóvel, que precisou dar apenas 3.600, menos, não compram um iPhone novo aí hoje, com 3.600, um imóvel de 73 mil, que depois eu vendi por 140. Então, em poucos meses depois. Então, imagina, você paga pouco, daí tem a parcela. Claro que você tem a parcela ali, mas a parcela, como você está pagando 73 mil, a parcela fica ali em torno de uns R$750 mensais. Então, normalmente é mais barato que um aluguel que as pessoas pagam, né? Uhum. E você já pode comprar. Muitas vezes o imóvel precisa um pouquinho mais de reforma, outras não. Mas mesmo esses imóveis que precisam de reforma, muita reforma, como a gente já adquiriu muita experiência, a gente sabe o que precisa fazer, que quem olha, até às vezes eu faço umas brincadeiras com o pessoal lá nas redes sociais, faço uma enquete, o antes e depois, e quanto que você acha que eu gastei para fazer essa reforma? Aí boto ali o valor que eu gastei, boto bem mais alto e a galera vai achando que é mais caro, né? Agora até já estão se ligando que não é, né? Então um imóvel desses, eu gastei em torno para colocar piso, paredes, uma cozinha básica, de acordo com o padrão, em torno de R$10.000. Então você reforma, dá essa entrada de 3 mil e pouco, mais ali em torno de uns 3 mil e pouco de registro, documentação, né? E essa reforma. Menos de R$1.000 você está com o apartamento no seu nome, com todos os impostos pagos, e reforma feita para vender ou alugar, ou até mesmo morar. Tem pessoas que... Imagina você comprar um imóvel que vale 140 mil, você comprar por 73 mil para te morar. Mais esses aí, pouco menos de 20 mil, 15 mil, aí você já está com ele em mãos. Então, no total, sairia menos de R$90.000 um imóvel para você morar aqui, que no mercado é 140. Além de que, então, esse seria, mas ainda assim eu não conseguiria ter esses 15, 20 mil reais para um imóvel nesse nível. Uhum. Tem ainda imóveis de muito menor valor nos leilões da Caixa, que você paga em torno de 20, 15, 30 mil reais o imóvel em si. Aí, claro, são regiões, depende da região, mais interior, uma casa mais simples, esse tipo de coisa, tem essas opções. E o que a gente costuma ensinar lá, que eu fiz muito no passado, também quando eu comecei, eu fiz algumas arrematações sozinho e depois fiz arrematações em parceria com um amigo meu, até familiar. Porque imagina, se você precisa de um imóvel desse, gastar em torno de 15 mil reais, vamos botar 20 mil para ficar com uma folga, e você comprar junto com um parceiro seu, um amigo seu, e dividir o lucro e dividir os custos iniciais, você cai para 10 mil o seu investimento. Então, hoje em dia, 10 mil é um considerado tranquilo para quem quer iniciar, né? E aí você divide o lucro lá no final, mas um imóvel desse você consegue buscar bem trabalhar, dependendo do tempo que você vender, em torno de 50 mil reais de lucro. Então, daqui a pouco você investiu 20, 25 ali com algumas parcelas do financiamento até você vender, e você lucra 50, mais do que o dobro que você investiu. Então, pega os 25 de volta e ainda assim tem 50 mil de lucro. Por isso que é o mercado que me despertou. Lá atrás eu comecei a fazer esses cálculos, né? Pô, se uma operação, até eu gosto de falar para a galera nos meus criativos de venda ou de até quando a gente está em lançamento, fase de lançamento, né? Uhum. Que em um negócio você consegue lucrar muitas vezes mais que um ano todo do seu salário, né? Para quem trabalha no CLT ali, que a média do brasileiro ainda é 2 mil e pouco, 3 mil por mês de renda, isso bota por 12 ali, não dá 50 mil reais. 50 mil daria 5 mil de renda mensal, né? Você lucrar. E apenas uma operação nesses imóveis populares você consegue buscar esse tipo de lucro, né? Uhum. E quais são os principais cuidados que a pessoa tem que tomar na hora de arrematar um imóvel? Principais cuidados. Primeiro é
tem que saber analisar ali os dados, como vão ser tratadas eventuais dívidas que possa ter o imóvel. As principais dívidas hoje que um imóvel são as dívidas property hand, são as dívidas que o imóvel leva junto, assim para o pessoal entender, né? Independentemente de quem é o proprietário. Se mudou o proprietário, aquela dívida vai passar a ser do novo proprietário, mesmo que foi feito pelo antigo, que é basicamente a dívida de condomínio e a dívida de IPTU também. Então, essa dívida acompanha o imóvel. Independente de dívidas de conta de luz, de conta também de água, né? De abastecimento de água. Então, energia elétrica, né? Eu falei luz. Então, o pessoal tem que ter cuidado para analisar se vai ser essas dívidas, se eventualmente tiver, vai ser paga pela instituição que está levando o imóvel a leilão, ou pelo próprio banco, ou no leilão da justiça, se a justiça vai dar por encerrado, né? Vai liquidar essas dívidas para te transmitir o imóvel ou não. Então, isso é uma grande preocupação. A primeira, principal é essa, de analisar as dívidas, como vão ser tratadas, e depois que você aprende, é fácil saber se é responsabilidade sua ou não. Se elas serão liquidadas, ok. Se elas serão de responsabilidade do arrematante, precisa calcular para ver se, mesmo liquidando aquelas dívidas, se o imóvel ainda fica vantajoso. Então, grande maioria das vezes, sim. Até é bom, às vezes, esses tipos de leilões que tem um pouquinho mais de dificuldade, as dívidas é de responsabilidade do arrematante. Só por esse fato, quem já não tem um conhecimento um pouco mais profundo, já fica com medo de disputar e a concorrência diminui. Tá? E daí a gente faz a análise de cálculo, uma projeção de pior cenário, está lucrativo ainda, então vamos arrematar. Depois, a gente calculou o máximo de dívida que vai ter. Se for menos um pouco, o lucro será maior no futuro. Né? Então essa é a principal. E a segunda que eu destaco, uma segunda preocupação muito grande de quem está começando, é saber fazer a avaliação correta do valor do imóvel. A avaliação do valor de mercado. Porque se você pagar muito caro no imóvel e a sua ideia é revender com lucro, aí você vai ter dificuldade, pagou caro demais, porque não tem lógica nenhuma você comprar um imóvel em leilão e pagar quase a mesma coisa que o valor de mercado. Porque aí você compra no mercado tradicional, que você não vai precisar desocupar, você não tem ali, você consegue analisar como ele já está por dentro, saber todos os detalhes que você precisa saber antes de comprar. Então, se você fizer uma avaliação errada do valor de mercado, você pode e subir demais o seu lance máximo, e aí acabar ficando depois com dificuldade de vender o imóvel, principalmente se está buscando a rentabilidade, né? Lucratividade. E aí você falou da desocupação. Essa etapa costuma dar muito trabalho ou é tranquilo, assim, na maioria das vezes? Porque eu não sei se funciona da mesma forma para todo tipo de pessoa que está ocupando imóvel. Por exemplo, se tem uma criança lá no imóvel, ou tem idoso. São diferentes os casos, assim, a forma de lidar, ou é tranquilo? Essa é uma grande preocupação, né, de quem está começando. E claro que é um dos pontos importantes do leilão. Grande maioria dos imóveis que a gente arremata está ocupado. Em torno de 60%, vamos dizer assim, não é tanto a mais também. Então, muitos leilões não tem essa informação se está ocupado ou não, ou quando o banco não quer se comprometer, ou até mesmo a justiça, ele coloca que está ocupado, mas em grande parte já estão desocupados. Então, se você vai buscar os imóveis nos leilões, a maioria você vai ver que está escrito que está ocupado. Mas não é isso, é um pouquinho mais da metade estão ocupados. E também tem até algumas técnicas de tu aumentar muito a chance de o imóvel já estar desocupado, tá? Principalmente imóveis que você identifica que a construção, né, deles é mais recente. Por exemplo, um imóvel foi construído, um empreendimento há 2 anos atrás. Até 2 anos atrás, a chance de ele não estar ocupado, nunca ninguém tomou posse, é muito grande. Mas enfim, esse é um outro assunto. Então, assim, com relação à desocupação, são 2 formas de agir. Então, primeiro de tudo, que o mercado de leilões é um mercado que ele já é regrado por lei. Então, tem um caminho a seguir e é um caminho legítimo.
digamos assim, de você comprou o imóvel no leilão, de um jeito ou do outro você vai ter que ter direito à posse dele. Uhum. Então tem algumas coisas que você tem que cuidar antes de arrematar, mas se você analisou todos os dados ali e não tem algumas questões que são importantes, são raríssimas, mas pode acontecer como direito do... Fugiu a memória agora aqui de usar só aquele bem que ele fica de usufruto até a pessoa falecer, por exemplo, é uma das coisas, mas vai estar na matrícula ali, se tiver isso que a pessoa tem esse direito, aí você não, até teria as formas de você conseguir, já que está arrematando bem, e se não tiver bem claro nos dados do leilão que você vai ter que aguardar a pessoa falecer, porque essa cláusula significa isso, que é o pior, o resto você consegue gerenciar. Então, se não tiver essa cláusula aí, o resto você gerencia. E aí, você tem dois modos para desocupar o imóvel. Primeiro, que é o que a gente sempre tenta, e o que dá, a maioria das vezes funciona, é você tratar amigavelmente a desocupação. Então, fazer uma notificação amigável, você faz ali uma conversa com a pessoa que está ali, e aí mostra que você já é proprietário do imóvel, e mostra para ela que negocia a desocupação. Às vezes, muitas vezes a gente acaba dando uma ajuda financeira para a pessoa sair, para a pessoa buscar um outro imóvel e para alugar, ou até mesmo para mudança, ou dar um prazo para desocupar e você faz essa desocupação amigável, essa negociação. Uhum. Independente de quem está lá dentro, tá? A maioria dos meus imóveis, eu nem procuro saber exatamente quem está ocupando. Eu analiso sempre os dados, os documentos do imóvel como um todo e também dou uma olhadinha ali, questões processuais que tem vinculado àquele CPF que é o ex-proprietário ali da matrícula. Uhum. Então, se ali tiver ok, não tem nada que possa me gerar alguma coisa no futuro, eu nem preciso saber exatamente quem está lá dentro, porque a pessoa vai ter que sair, independente se tem um filho novo ou se tem algum idoso, porque a maioria dos lares hoje do Brasil, ou vai ter uma criança, ou vai ter um idoso ali, dificilmente não vai ter, tá? Então não é isso que faz a desocupação acontecer ou não. Uhum. Senão, se não pudesse você usufruir, ninguém ia arrematar o imóvel no leilão. Uhum. Tá? Então você faz essa desocupação amigável, o imóvel já está no seu nome, a gente tem já pela quantidade de imóveis que a gente arrematou, tudo, então a gente já tem um modelinho de carta padrão, que inclusive eu entrego lá para os alunos, que funciona muito bem para encaminhar essa negociação, e 90% das vezes que está ocupado a gente consegue fazer essa negociação amigável, porque até a pessoa quando vai consultar com alguém, assim, ela verifica que não tem muito o que fazer, o imóvel já está, primeiramente se é do banco já foi para o nome do banco na matrícula, e depois o nome do banco já vai para o nome do arrematante. Ela já passou dois proprietários após ela tá ali dentro ocupando. Uhum. E último caso, não saindo dessa negociação, que acontece algumas vezes, amigável, a pessoa se recusa, muitas vezes ela acha que não, principalmente de bancos, né? O da justiça, leilões judiciais é mais fácil ainda a desocupação, porque o próprio juiz já fez o leilão e o próprio juiz já encaminha a desocupação, a emissão da posse. Uhum. Mas de banco, às vezes, a pessoa acha, não, porque não me deu chance de eu negociar, renegociar, e eu não vou sair. Eu vou botar o banco na justiça e não vou sair. Aí a gente encaminha a emissão da posse, tá? E a gente, inclusive, eu tenho hoje, que era meu aluno e virou parceiro de negócio, que hoje faz essa... Também tem um outro advogado meu que arrematou comigo no passado, que é o meu parceiro, e a gente encaminha essas desocupações judiciais quando não se consegue, né? Esses 10% das tentativas que não dá certo, a gente caminha via judicial, e já é um processo ali com jurisprudência, já tem todo um modo operante ali, e em torno de, quando é judicial, em torno de uns 4 meses, assim, a gente costuma conseguir desocupar, tá? Uhum. Principalmente com a análise prévia antes, que não tem muito como a pessoa argumentar, aí ela sai via judicial. Independente de o imóvel estar ocupado ali, quem esteja ali dentro, tá? Porque são por diversos fatores que as pessoas perdem os imóveis. Não, às vezes, a maioria das vezes,
não é nem porque a pessoa perdeu o emprego, por exemplo, e aí não conseguiu mais pagar. A maioria das vezes, mesmo nos leilões de bancos, a pessoa acabou comprando um imóvel além das suas condições ou realmente não quer pagar, porque ela continua trabalhando, ela tem o seu emprego, a família trabalha, só que ela não, até por desorganização financeira, não comporta mais aquela parcela ali. E aí, sem falar de outras situações, nós estamos falando assim, aquela perda mais clássica, que a pessoa financeiramente se desorganizou, não por falta de trabalho, mas não consegue encaixar mais aquela parcela no seu orçamento familiar e acaba perdendo o imóvel. Outras vezes a pessoa, daí tem de tudo, né? Muitas vezes a pessoa já não quer pagar mesmo, já quer ficar alguns meses ali vivendo sem pagar condomínio, sem pagar aluguel, né? E aí perde o imóvel também. Então são diversos fatores. Mas na justiça, pela lei, isso não, por ter um idoso ali, por ter alguma coisa assim, não impede que você tenha direito à emissão da posse do bem que você comprou, né? Uhum. Isso é um mito que a galera tem. Porque no passado alguém ouviu falar que tinha um idoso lá e aí o cara nunca mais saiu e aí a justiça não tirou. Isso a gente tem que fazer uma análise antes, tá? Porque a gente consegue ver se aquela pessoa que está lá dentro, ela está tentando brigar em alguma situação na justiça contra a instituição ali, que está levando imóvel a leilão, e tem algum fundamento, não é só porque ela botou um processo contra a Caixa, então não vou arrematar que é problema. Hoje muitas pessoas encaminham processos contra o banco para tentar ganhar mais tempo e ficar mais tempo no imóvel sem pagar nada. Então, o advogado, às vezes, fica um pouquinho mais barato do que pagar a prestação e condomínio. Então, eles querem ganhar mais tempo. Quando é assim, a gente arremata e já logo a gente tem o conhecimento técnico para encaminhar iniciar com o processo ali de emissão de posse, já com a documentação toda preparada para o próprio juiz já ter uma sentença rápida ali, né? Se a gente não conseguir eliminar, né? Normalmente a gente consegue já eliminar para desocupar antes de o processo ir até o final, né? Uhum. Então é meio que um mito mesmo, tá? Porque senão, é como eu falei no início ali, não teria lógica você comprar um imóvel e não ter direito a usufruir do imóvel, né? Uhum. E só para complementar, na justiça, os leilões da justiça, né? Judiciais, os leilões judiciais é um juiz que encaminha. Então, o próprio juiz, depois que você arremata ali tudo, você já faz a petição para, se a pessoa ainda está lá no imóvel, grande maioria dos imóveis ali, quando chega naquela fase ali, principalmente do leilão judicial, a pessoa já sai porque ela não tem muito, judicial, às vezes é um processo de execução contra um empresário que está com dívida com outra empresa, ou dívidas trabalhistas também, né? Então, o próprio juiz já encaminha, ou a pessoa não paga há muitos anos uma dívida de condomínio, tem uma dívida lá que quase equivale ao valor do imóvel, o juiz sabe que ela não vai querer pagar e que se ela não pagou até agora o condomínio, não vai ser agora que ela vai pagar, né? Uhum. Porque antes de levar a leilão, o juiz já, de todas as formas, tenta fazer um acordo amigável. Se não saiu é porque realmente a única solução é o leilão. Aí a pessoa sai mais rápido ainda. O próprio juiz já te dá a emissão da posse se caso a pessoa não saia amigavelmente. Uhum. E da sua primeira arrematação em 2006 até agora são quase 19 anos, né? Em qual momento que você achou que você deveria começar a compartilhar esse conhecimento todo, né? E por que, assim? Por que você decidiu começar a difundir? Sim. Quando eu saí do banco, inicialmente a minha ideia era continuar só comprando, arrematando, alugando, fazer um pouquinho, trabalhar um pouco como corretor também dos meus próprios imóveis de pessoas, de parceiros, né, conhecidos. E foi assim que eu fiz. Quando eu vim para Balneário Camboriú, acelerei as arrematações, fiquei nessa área também. Minha esposa também é corretora de imóveis, ela tirou também a formação de corretor justamente para ajudar para a gente trabalhar, porque o mercado de imobiliário aqui de Balneário Camboriú também é muito forte, né? Balneário Camboriú a região ainda tem alguns anos que tem o metro quadrado mais caro do Brasil.
Então, comecei a trabalhar, não estava pensando ainda em montar um treinamento, só que eu estava muito acostumado a trabalhar com pessoas, gente, falar com gente, e eu estava fiquei um pouquinho mais isolado, assim, dessa questão da função, de gerenciar a equipe, e aí comecei a sentir essa necessidade, porque também muitas pessoas que me conheciam começaram a perguntar assim, vamos fazer junto aí, não sei o quê, me ensina a trabalhar nesse mercado, porque como você começa a prosperar, as pessoas na volta é normal, né? Também querem conhecer. Uhum. E é um mercado. E eu falava muito em rodas de amigo, eu comecei a sentir necessidade de falar sobre o assunto. Só que poucas pessoas ali da nossa volta, da minha volta, conheciam, né? Começava a conhecer por causa minha. E aí me começou a dar essa, pô, talvez se eu tivesse um treinamento, vou. Porque eu era zero mesmo em questão de aparecer no vídeo, assim, Aham. de gravar vídeo. Antes de eu ter o treinamento, meu Instagram era ali uma meia dúzia de fotos só. Mas comecei a sentir a necessidade e aí começou meio que para eu testar como ia ser isso, ver se eu ia gostar, aí comecei a gostar, começou a crescer, começou a tracionar, e aí agora acaba sendo ali dividindo 50% do meu tempo, tá no treinamento dos meus alunos, né, nessa parte, e outros 50% eu continuo nas minhas arrematações, meus negócios. Reduzir algumas coisinhas que eu estava projetando dentro do mercado imobiliário, né, para deixar para essas duas áreas principais aí, para mim conseguir dar conta. Mas é isso, e já estamos aí há alguns anos com treinamento e estou gostando bastante. Legal, sucesso, hein? Obrigado. E você tem também, além do treinamento, tem uma assessoria, né? Que você praticamente pega a pessoa pela mão, ajuda na escolha do imóvel. Qual é a vantagem, as principais vantagens, né, de ter uma assessoria, ter uma pessoa ali te ajudando ali a arrematar? Inclusive, dentro lá do treinamento, eu tenho uma aula específica, eu ensino para quem quer começar e não quer. Claro que eu aconselho, antes de você ser um assessor em leilões, você primeiro ter uma experiência prática, né? Fazer algumas arrematações, ou então muitas pessoas que começam, alguns alunos que não têm o capital para fazer uma arrematação própria, eles fazem o conhecimento e aí depois faz uma arrematação para um parente que tem o recurso ou para alguém, assim, e aí vai pegando know-how, inclusive com modelos de contrato ali eu tenho. Mas com a assessoria, a vantagem para quem contrata uma assessoria é que a ideia é que você pegue um profissional já experiente, que já tem um know-how de buscar os imóveis de forma mais assertiva, já viveu muitas coisas na prática ali, no dia a dia mesmo, se acontecer isso no leilão lá para liberar, para desocupar, eu faço dessa forma, que é a forma que mais dá certo. Então, tu tem essa segurança maior de alguém com um conhecimento técnico sobre isso. E a lógica é que, mesmo você pagando alguém para fazer essa arrematação, te acompanhar, mesmo que ali vai ter um percentual que a pessoa vai ter que remunerar ela, ainda assim você ganha um bom lucro no final da operação, né? Uhum. É interessante isso, mas eu ainda acho que se você focar em aprender e buscar conteúdo organizado, você vai acabar lucrando mais. Então, depende muito do que você busca, né? Muitas vezes, eu até digo assim para as pessoas, mesmo que você vai buscar uma assessoria, é interessante você fazer um treinamento, alguma coisa assim, uma mentoria, para você ter um conhecimento básico. Porque aí, quando alguém te oferecer algum imóvel, alguma coisa, você já entende um pouco, para conseguir avaliar, não, mas isso aqui realmente parece ser uma boa opção. Uhum. Então, é isso, mas a assessoria é bom porque você tem um profissional já qualificado buscando e a tendência é que ele saiba buscar as melhores opções com maior potencial de lucro. Uhum. E para o arrematante, é interessante ter digamos, uma equipe ali que, tipo, ajude ela ali, por exemplo, na parte da reforma, na parte do judicial ali, ter um advogado que conheça, assim, é uma coisa primordial, assim, ou aos poucos você vai desenvolvendo? Olha, é primordial você ter um conhecimento básico, né? Porque se você imagina,
se você não tem um conhecimento básico ali sobre reformas, ou não aprender, ou não buscar, daqui a pouco você investe numa reforma muito mais que você precisaria para aquele imóvel que você arrematou. Aqui tem imóveis de vários padrões e níveis, né? Então, o imóvel de baixo padrão, muitas vezes não adianta você exagerar numa reforma e gastar muito ali que ele tem um teto de valorização que você consegue colocar. Então, o máximo que ele vai te ajudar é você vender mais rápido no teto do valor do imóvel. Mas tu não vai conseguir aumentar muito o valor padrão. Então você tem que saber fazer uma reforma estratégica de acordo com o padrão do imóvel. E se você errar e pagar, investir demais, você tem dificuldade de lucrar lá no final. Então um assessor que tem uma experiência sobre reformas, uma experiência básica, né? Você não precisa ser um engenheiro, um arquiteto, para fazer uma reforma que deixe o imóvel atrativo para venda. São coisas básicas que são detalhezinhos ali aqui que fazem você vender mais rápido. Qual era a outra questão mesmo? Você falou, já expandiu. Era mais ou menos isso, né? Ter um advogado, ou sei lá, uma pessoa que mexe com reforma. Questão de advogados, pode ser que um determinado... você pode fazer toda a arrematação do início ao fim e não precisar de advogado, tá? Mas alguns casos você pode vir a precisar, principalmente na emissão fazer um processo de emissão de posse, por exemplo. Então você não conseguiu fazer a desocupação amigável ali, tentou negociar, a pessoa disse que não vai sair, só sai com a justiça tirando, e aí sim você vai precisar. Mas para isso a gente já deve, né? Lá no treinamento eu ensino isso, mas para quem está de fora, você já deve provisionar um custo de, quando você for arrematar, que você possa vir a ter um custo de emissão de posse. E aí você tem um advogado que já vai te dizer mais ou menos quanto que custa os honorários dele para encaminhar isso. E aí você já sabe que pode vir a ter esse custo. E aí você coloca na planilha ali para ver se ainda o imóvel está rentável. Muitas vezes é isso. Você compra um imóvel que vale 140, paga 70, paga 80 mil. Então a margem ainda é muito grande. E hoje, a média, eu acho, de uma emissão de posse, pelo menos da galera que a gente atende ali, dos nossos alunos, a gente inclusive tem um advogado que, se o aluno precisou, foi até aquela etapa ali do amigável, não conseguiu, aí ele pode nos acionar e a gente, pela nossa parceria, a gente acaba dando uns honorários um pouco mais em conta, né? E o advogado, quando ele já faz muito esses processos de emissão, ele já sabe a melhor forma de iniciar com o processo. Então, mas na média eu vejo que fica em torno dos R$3.000, assim, uma desocupação judicial, se precisar. Imóveis de um maior padrão, um padrão mais elevado, ou com uma dificuldade a mais ali, pode ser um pouco mais, tá? Mas às vezes é até menos, até às vezes cobra menos, mas a média eu acho que fica em torno de 3.000. Então, por isso que eu digo assim, hoje, quando eu comecei, eu fui muito assim, acertos, fui devagarinho, até por isso que eu não acelerei muito no início, porque a gente vai aprendendo com o andar, né? Mas se você tem, hoje com o mercado digital está muito difundido, você entrar para um treinamento, para uma mentoria, às vezes o valor que você investe ali vai te custar anos de estudo separado, né? Porque ali você já tem organizado, você já tem uma comunidade ali que você pode tirar dúvidas com ou suporte, ou com os próprios alunos numa comunidade, e além de ter já esses profissionais ali à disposição, para você... se precisar, já sabe mais ou menos quanto você vai gastar e o tempo que demora para desocupar. Então, é importante ter esses profissionais por perto, sim, né? E a gente tem a questão dos grupos de arrematação, assim. Hoje em dia é um negócio assim que está mais estabelecido, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com o pessoal oferecendo grupo e, de repente... O pessoal tem um pé atrás, assim, qual o cuidado que a gente tem que ter para entrar num grupo de arrematação? Eu diria assim, ó, que tem que ter muito cuidado. Tá? Tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, você, primeiro de tudo, tem que saber quem é o profissional que está organizando aquele grupo ali, tá? Porque mexe com recursos, né? E muitas vezes são recursos significativos. Então, tem algumas formas de você fazer arrematações em grupo ou participar como cotista em alguma operação, mas tem que ter muito cuidado e tem que saber bem quem é que está fazendo, tá? Porque
você participando, dentro de alguém está organizando esse grupo, vai ter cursos ali de administração, cursos de percentuais sobre para poder manter aquela engrenagem, né? Então, a tendência é que você tenha mais segurança para um profissional qualificado, muitas vezes, mas também a rentabilidade vai ser menor que se você mesmo arrematasse sem pagar nenhum profissional terceiro para buscar e fazer o trabalho para você. Uhum. E aí, outra questão é o seguinte, o que eu aconselho para você, quem está começando? Antes de participar de grandes grupos, talvez valha a pena você arrematar em conjunto com algum parceiro mesmo. Um parceiro de negócio, com um ou dois, inclusive. Eu já arrematei com 3 pessoas no passado, uma vez, um imóvel que era de um valor um pouquinho maior, tá, vamos fazer junto aqui para dividir os custos e também pensar estrategicamente com várias pessoas, né? Principalmente quando você está começando, é interessante, diminui os custos e também dilui o risco, né? Tem grupos de cotizações que o pessoal faz, a gente também faz lá, que é através de SCP, que é Sociedade de Cotas de Participação. SCP, isso. Uhum. Que daí já tem um contrato, tem o CNPJ, tem o administrador ali, e você realmente compra uma cota daquele grupo ali, seja para um determinado imóvel já específico ou para realmente levantar o capital e depois comprar. Então já isso já é mais organizado, já tem, né, o modo operante dessa SCP, só que igual tem o risco de você, daquele administrador ali que tu é cotista, você até muitas vezes pode ter um poder de votação, não de decisão sozinho, mas de votação do que se fazer dentro o grupo que você está ali e votar se você quer situação A, B ou C. Mas igual você fica restrito à administração ali, quem for o administrador dessa SCP. Então, daqui a pouco, tem que ter cuidado para ver se realmente esse profissional é um profissional já, primeiro que sabe o que está fazendo e que não vai lhe trazer um problema futuro. A grosso modo falando, pegar o capital e fugir. Uhum. Na pior das hipóteses, isso pode acontecer. Então tem que ter cuidado. Mas existe, bem trabalhado, é uma forma de daqui a pouco você diversificar um pouco o mercado de leilões. Uhum. Nossa, só essa pouquinho papo assim, pouquinho tempo que a gente conversou aqui, a gente cobriu bastante assuntos assim. Exato. Acredito que o pessoal aí que está assistindo vai querer saber muito mais, né, sobre o Juliano, sobre o mundo dos leilões de imóveis aí. Aí eu queria que você falasse, né, um pouco sobre como o pessoal pode te achar na internet, né? Como pode aprender mais com você. Sim, o mercado de leilões, ele realmente tem bastante detalhes, mas ele repete também, tá? A galera, às vezes, quem está começando, acha que, nossa, mas é muita coisa. Mas você faz uma arrematação da caixa, é o modo operante. Faz ali na justiça, é meio parecido. Então, com o tempo, você vai ver que tudo repete, né? É um mercado que muda pouco, porque é regido por lei. Então, ele acaba mudando muito pouco, né? Mas, enfim, quem quer saber mais sobre o assunto, me segue nas redes sociais. Vou deixar o meu Instagram rapidinho para a galera, que é o @julianoalves.invest. Então lá eu posto conteúdo diariamente sobre os leilões, sobre o dia a dia aí da minha própria operação, arrematações de alunos. E lá você vai se manter informado nesse mercado ou até começar a conhecer, né? Eu acho que é isso, o Instagram eu acho que fica de bom tamanho aí. E muito obrigado, Everton, por ter me chamado aí pro podcast. Podcast muito legal mesmo. Super gente fina o Everton e é isso. Estamos aí para fazer negócio. Beleza. Muito obrigado, Juliano, né, por ter aceito o convite de participar aí do podcast. Já fica o convite para os próximos aí, para mais episódios aí. Com certeza deve ter atiçado a curiosidade do pessoal que tá em casa assistindo, né? E se você gostou desse episódio aqui, não esquece de deixar o like, né? Fazer a sua inscrição no canal, né? E aí a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.